Queridos alunos do segundo ano, aqui quem fala é o professor Christian e nós vamos comentar um pouco hoje sobre História PET 3, Semana 1. Então vamos lá. A Semana 1 do PET 3 tem como eixo temático a cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. O primeiro tema é embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. E os conteúdos relacionados, o tema da aula de hoje, basicamente, é construção da economia no Brasil, no período imperial. Então a gente vai falar um pouco sobre a economia brasileira durante o primeiro e segundo reinado, que vai de 1822 até final do século. Então vamos lá. A gente começa aqui com um conceito, Fique por Dentro dos Conceitos, onde ele fala sobre o liberalismo. É interessante, é importante saber o que é o liberalismo, né? Que é uma ideologia de liberdade individual, ou seja, o Brasil começa a ter conceitos liberais a partir do século XIX, sobretudo nos campos da economia, política, religiosa e intelectual. E sobre o conceito de positivismo, criado por Augusto Comte, que traz uma análise onde tem que ser ordenar a ideia do ser humano através de experiências científicas e não de teologias ou metafísicas, né? Então, confiar mais na ciência. Aqui, para saber mais, é importantíssimo, pessoal, que vocês assistam o vídeo. Ele tem a duração de 8 minutos e 51 segundos, disponível no YouTube. Está aqui o link para vocês acessar. E também o vídeo sobre Entendendo a Economia no século XIX, duração de 11 minutos. Também está o link aqui para vocês assistirem. É de vital importância porque esse capítulo tem pouco conteúdo aqui no PET, então vocês só vão conseguir entender mais a fundo o tema do capítulo através de vocês acessarem esses links e assistirem os vídeos. Temos aqui imagens sobre economia imperial, que foi basicamente ligada ao café, e a economia imperial também, que era a moeda da época, né? Eram os réis. Aqui nós temos aqui uma imagem de 200 mil réis, fazendo alusão à atualidade, onde nós iremos lançar a nota de 200 reais, né? Então nós temos aqui 200 mil réis, que era a moeda da época, com a foto de Dom Pedro II. Então vamos direto para as atividades. Aqui na atividades a gente começa com a leitura de um texto um texto um pouco grande, mas que vem trazer vários esclarecimentos sobre a matéria. Fala um pouco sobre a economia no Brasil imperial, sobre as diversos desequilíbrios e desigualdades que desde o início do século XIX até os dias atuais, né, a gente tem grandes desigualdades econômicas no Brasil, onde uma pequena parte da população concentra as maiores riquezas. E naquela época eram os grandes latifundiários, né, pessoal? Fala também que o Brasil inicia o primeiro reinado, ou seja, em 1822, com a prática do latifúndio e a monocultura escravista, né? Então o Brasil ele tinha ainda uma grande produção do açúcar no litoral brasileiro, e depois a gente vai aderir à estrutura da cultura do café, né? Então o café vai se tornar, ao longo do período imperial, o maior produto de exportação brasileira, também ligado a plantations escravistas. Então só no final do século XIX que a gente vai adotar práticas mais modernas, que vai abandonar a produção escravista e ligar mais à economia capitalista. Seguindo aqui o texto, vocês vão fazer a leitura detalhadamente do texto, eu só estou fazendo um breve comentário. Ele fala sobre os contrastes durante a história na economia brasileira. E devemos analisar que o Brasil é sim uma potência emergente, mas temos alguns problemas que eles vêm desde o passado, desde séculos passados, onde o Brasil ele começa também no final do século XIX a um surto industrial desencadeado pelo Barão de Mauá. Então desde já eu indico vocês assistirem o filme O Barão de Mauá, também está no YouTube, é só digitar lá O Barão de Mauá que vocês terão acesso a ele, que vem trazer vários esclarecimentos sobre a economia naquele período.
ok? Então vamos lá às perguntas da unidade. Por que, apesar da diversidade econômica que a América Portuguesa apresentou no final do século XVIII, continuou a predominar no Brasil o modelo baseado de latifúndio monocultor escravista? Então vocês vão observar aqui no vídeo e também ao assistir o vídeo e também a fazer a leitura do texto, que está muito ligada à questão dos latifundiários, dos grandes latifundiários brasileiros, que não queria que o Brasil desenvolvesse industrialmente. Então vocês vão observar isso aí. E também a questão ligada às plantações, primeiro da cana-de-açúcar e depois a cafeeira, que vai ser a mola propulsora da economia brasileira. B. Qual foi o obstáculo à ascensão de um efetivo processo de industrialização no Brasil? Então voltemos também ao texto e também falamos sobre as dificuldades encontradas, tanto por Barão de Mauá, que foi o primeiro grande impulsionador do surto industrial, quanto de outras pessoas que vieram após ele, a encontrar pela frente a dificuldade de aceitação pela parte dos produtores latifundiários brasileiros, em querer aderir à industrialização. Eles falavam que o Brasil era um país de cerne latifundiário, ou seja, que viria a se tornar sempre um país de produção latifundiária, de plantio e não de fábricas e tudo mais. Qual a posição do analista Basílio Salum acerca da economia brasileira? Então, a gente deve observar também no texto que ele faz uma posição sobre isso aí. Letra D. Quais são as duas questões importantes que se colocam a partir da posição de Basílio Salum? Então, ao analisar essas questões, a gente vai fazer um comparativo entre elas. E a letra E. Como caracterizar a economia brasileira no primeiro e segundo reinado? Então, vocês vão fazer um pequeno texto aí, fazendo uma abordagem geral de como é que foi a economia brasileira, em que ela se baseava, por que ela se baseava naqueles fatores, naqueles tipos de produção, ok? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima unidade.